Fala galera, nesse vídeo a gente vai finalizar o nosso projeto do Flappy Bird, colocando uma inteligência artificial para jogar o jogo do Flappy Bird. O nosso resultado final vai ser esse daqui que você está vendo agora na minha tela. Vários passarinhos lá do Flappy Bird pulando de um lado para o outro, aprendendo a jogar o jogo do Flappy Bird e ó, ficando inteligente relativamente rápido. A gente vai ver como que isso está funcionando, como que você constrói isso. Esse vídeo faz parte de uma série em que eu estou construindo o jogo do Flappy Bird, criando uma inteligência artificial e colocando ele para jogar o jogo do Flappy Bird. Se você perdeu os outros vídeos da série, eu vou deixar o link aqui embaixo dos 3 primeiros vídeos. No primeiro vídeo eu explico como que isso tudo aqui está funcionando e qual a lógica de todo esse programa que a gente está construindo. No segundo vídeo eu criei todo o jogo do Flappy Bird 100% em Python. E no terceiro vídeo eu criei a inteligência artificial junto com você e configurei ela toda. Nesse vídeo agora a gente vai só conectar as coisas, ou seja, a gente vai pegar a inteligência artificial que a gente criou no último vídeo e a gente vai pegar o jogo do Flappy Bird que a gente criou no segundo vídeo e vai colocar uma coisa para conversar com a outra, para colocar a nossa inteligência artificial para efetivamente jogar o jogo, beleza? Ah, Lira, não tô afim de ver os vídeos anteriores, eu quero logo partir para essa parte final. Não tem problema nenhum, não vou ficar chateado. Aqui embaixo do vídeo você vai encontrar o código do jogo do Flappy Bird e você também vai encontrar a configuração da inteligência artificial. Cada um em um arquivo, são 2 arquivos separados. Então tem um único link aqui embaixo que você clica nele, você vai acessar esses arquivos, você pode fazer o download, coloca eles na mesma pasta do seu computador e você vai conseguir seguir esse passo a passo com a gente, beleza? Então eu vou fechar aqui esse nosso passarinho que já estava imortal ali andando de um lado para o outro e vamos começar efetivamente no conteúdo da aula, beleza? E antes da gente começar, é claro, se você não se inscreveu no canal ainda, o que eu acho difícil, porque você já está no último vídeo da série, se inscreve no canal, mas pô, se você chegou até aqui e não se inscreveu, porra, vai lá, né? Clica lá em se inscrever no canal, ativa o sininho para ser avisado dos próximos projetos que a gente for lançar e também deixa seu like para esse vídeo bombar e a gente chegar em muita gente, beleza? Ajuda a gente. Então vamos lá. Bom, como que a gente vai fazer isso? Basicamente a gente vai ter que fazer algumas modificações nesse código aqui nosso do Flappy Bird, tá? Eu vou dar um zoom aqui um pouco maior para você poder visualizar. E aí, essas modificações elas vão ser feitas em pedaços diferentes do nosso código. Então é muito importante que você tenha, digamos assim, relativamente fresco na sua memória como que foi a construção desse código aqui do Flappy Bird, tá? Se você está fazendo os vídeos numa sequência, eu imagino que isso daqui vai estar fresco na sua cabeça. Mas se você fez essa construção desse código do Flappy Bird há 2 semanas, há 3 semanas atrás, pausa um pouquinho o vídeo, dá uma olhada no seu código para você tentar lembrar, ou sempre que você tiver dúvida ao longo do vídeo, pausa e lembra o que você fez naquele pedaço de código, porque isso vai ser importante para você entender o que a gente vai construir aqui, tá? Bom, show de bola. Então vamos agora partir efetivamente para os códigos, para a gente não ficar uma aula de 2 horas aqui também. E aí basicamente é o seguinte, a gente vai ter que configurar algumas coisas aqui dentro. Como você deve reparar, eu tenho dentro de uma mesma pasta o meu arquivo config e o meu arquivo do Flappy Bird. O arquivo config é o arquivo que eu falei para vocês, que tem a configuração da nossa inteligência artificial. O arquivo do Flappy Bird é o nosso código de construção do jogo do Flappy Bird. Então, atualmente, se a gente rodar esse código daqui, ó, ele é o jogo do Flappy Bird, mas a gente que pode jogar apertando barra de espaço lá e assim vai, beleza? Agora, a gente vai, como eu falei, conectar essas duas coisas. E para conectar essas duas coisas, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é importar uma nova biblioteca para cá. Por quê? Porque esse nosso código aqui do Flappy Bird, esse nosso código em Python, ele não sabe ainda que ele tem que usar uma inteligência artificial. Então você tem que importar a biblioteca, importar o pacote de códigos da inteligência artificial. E essa inteligência artificial que a gente está usando é a NEAT, tá vendo aqui ó, o nome? NEAT. A gente explicou isso ao longo dos últimos vídeos também. Então a gente vai ter que basicamente chegar aqui e botar import NEAT, beleza? Só que se você reparar, o PyCharm até já marca ela para mim. Por quê? Porque a gente não tem o NEAT instalado no nosso computador. Pelo menos não dentro desse projeto. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que instalar. E aí eu vou chegar então lá no terminal para a gente instalar alguma coisa nova aqui. E aí eu vou escrever aqui ó, pip install. E aí o cuidado que você tem que tomar é que o nome da biblioteca que você está instalando não é só NEAT, é NEAT-Python, beleza? Esse é o nome da biblioteca que você vai instalar. E aí a gente executa esse código, ele vai rodar rapidinho, instalar, e agora sim isso vai funcionar. Então daqui a pouquinho você vai ver já o PyCharm já acertando essa linha de código aqui e ela já vai ficar, olha lá, tá vendo? Acertou, e ela não vai ficar mais vermelhinha nem sinalizada. Ela pode continuar cinza ainda, porque a gente ainda não usou ela, mas calma que a gente vai usar. Beleza? Então esse era o primeiro passo. Show! Agora, o segundo passo, eu vou fazer um negócio que
Eu não recomendo tanto vocês sempre fazerem dessa forma, mas no jogo do Flappy Bird eu resolvi fazer dessa forma, porque ele era um jogo relativamente simples, eu tinha tudo em um único arquivo Python, então eu achava que ia ficar mais tranquilo fazer assim do que ter que reestruturar todo o nosso jogo, tá? Mas eu vou criar duas variáveis aqui fora de tudo, né? E essas duas variáveis a gente vai usar ela dentro das nossas funções, o que seria quase como uma variável global, tá? Que não é algo que eu vou recomendar vocês fazerem o tempo todo em Python, beleza? Mas nesse nosso caso aqui, para efeitos de simplificação mesmo, para a gente não precisar reestruturar tudo que a gente estava construindo e nem mexer em muita coisa, eu vou preferir seguir dessa forma, porque é um jogo relativamente simples e não vai dar muita dor de cabeça para a gente, tá? Então eu vou criar duas variáveis aqui. A primeira variável é a que eu vou chamar de AI jogando. O que significa isso? Significa que a nossa AI, Artificial Intelligence, né? Eu preferi chamar assim, está jogando o jogo. Então, quando ela for verdadeiro, o nosso jogo vai rodar no modo da inteligência artificial, ou seja, criando várias populações, as populações aprendendo a jogar e assim vai. Quando esse valor aqui for falso, ele vai deixar a gente jogar apertando barra de espaço como sendo um usuário normal. Então a gente não só vai colocar o nosso jogo para a inteligência artificial jogar, mas vai permitir com que ele jogue em dois modos de jogo, né? Como se a gente pudesse selecionar esses dois modos de jogo. E na prática, essa seleção de dois modos de jogo nada mais é do que você chegar aqui e mudar esse valor para true ou mudar esse valor para falso, beleza? Mas por padrão eu vou deixar ele como verdadeiro, porque por padrão eu quero que a nossa inteligência artificial agora jogue, tá? E aí outra coisa que eu vou colocar aqui é a nossa geração, que vai ser iniciada em 0. Então, por enquanto, a gente não está usando essas variáveis para nada. Agora, a gente vai basicamente passar por todo o nosso código e ver quais são os locais em que a gente tem que inserir essa parte da inteligência artificial e do controle da geração em que a gente está. Lembrando, o que é a geração? Quando a gente bota a inteligência artificial para jogar, ela cria 100 pássaros e coloca esses pássaros para aprenderem a jogar. Depois que os 100 pássaros batem, ou seja, depois que os 100 pássaros batem em algum cano ou morrem, ele cria uma nova geração. Então aí eu já estou na segunda geração. E aí depois que esses 100 morrem, ele vai para a terceira geração e assim vai. Então aqui eu estou só controlando em qual geração eu estou atualmente, beleza? Então basicamente é isso. Feito essa modificação inicial, agora a gente vai partir para modificar o nosso código. E olha que legal. Quando a gente constrói essas nossas classes do pássaro, do cano, do chão, que a gente construiu lá atrás na criação do jogo, a gente já criou a lógica de funcionamento de um pássaro, a lógica de funcionamento de um cano e a lógica de funcionamento do chão. E isso não muda se é a inteligência artificial que está jogando ou se é uma pessoa que está jogando. Então, a gente não vai precisar editar nada dentro das classes. Nada, nada, nada. Tipo, tá vendo aqui, ó, toda essa parte de código de classes que eu estou selecionando, você não vai precisar editar. Eu vou pular direto para as funções do nosso jogo, que é a função desenhar tela e a função main. Então toda essa nossa aula vai rodar em edições dentro do desenhar tela, que vai ser bem tranquilo de fazer, você vai ver, edições dentro do main, e a gente vai precisar criar uma nova função que eu vou chamar de rodar. Mas aí eu crio ela daqui a pouco, mais para o final da aula, beleza? Então, vamos lá, vamos construir isso. Primeiro, desenhar a tela. Qual é a diferença da nossa tela do jogo que tem a inteligência artificial e do jogo que não tem a inteligência artificial? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Quando aqui, ó, o nosso jogo sem inteligência artificial, ele só tem a pontuação aqui em cima, tá vendo? O nosso jogo com a inteligência artificial, deixa eu rodar ele aqui, o gabarito, para você poder visualizar. Olha lá, ele tem aqui na esquerda também o número da geração. Obviamente ele desenha todos os pássaros, mas a função de desenhar pássaro ela já está construída para a gente, está dentro da classe, mas ele tem a geração aqui do lado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, dentro do desenhar tela, escrever aquela geração no canto superior à esquerda da tela, beleza? E aí, para a gente fazer isso, eu vou fazer isso, por exemplo, aqui, ó, logo antes de desenhar o nosso chão. Vou fazer exatamente aqui nesse miolo, beleza? E aí, como que a gente vai construir isso? É bem tranquilo. Primeiro passo, a gente só vai querer colocar isso se a nossa inteligência artificial estiver jogando o jogo. Então, if AI jogando, beleza? A gente já começa com isso. Se a inteligência artificial está jogando o jogo, então a gente vai printar aquele negócio dentro da nossa tela, geração. E aí como que a gente vai colocar a nossa geração? Exatamente dessa mesma maneira que a gente colocou a pontuação, tá vendo? Então eu vou até copiar esse cara aqui e vou colar ele aqui dentro. Por quê? Porque a gente vai precisar pegar um texto e escrever esse texto dentro da tela. Basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Texto e escrever esse texto dentro da tela. A única coisa que a gente tem que fazer aqui é mudar o que é de pontuação agora para geração e mudar a posição desse texto. Então vamos lá. Aqui, ó, eu quero mudar a pontuação para geração. Isso aqui é o texto que vai aparecer na nossa tela. E aqui é o número da geração. O número da geração quem é? É a nossa variável geração. Então é a nossa variável geração. Beleza? Tá lá a nossa variável geração.
Beleza, a gente não precisa mudar mais nada aqui nessa nossa linha de criação do texto. Aí agora, na hora de desenhar o texto na nossa tela, a gente só precisa mudar a posição. Show! E aí, pra gente acertar a posição, você tem que lembrar de como que funciona a tela. E aí, pra você lembrar como que funciona a tela, eu vou abrir o Paint de novo. Eu sei que é feio, mas eu acho que vai ajudar a gente a visualizar. Né? Que basicamente é o seguinte, a nossa tela do Flappy Bird, ela é aquele retângulozinho lá, né? Digamos que isso aqui seja o nosso jogo do Flappy Bird. E aí o que você precisa lembrar é que o X ele aumenta para cá e o Y ele aumenta para cá, tá? Então o X, deixa eu só colocar aqui, que acho que vai facilitar, aumenta para cá e o Y aumenta para cá. O que significa que a nossa pontuação, desculpa, ela está escrita aqui. A nossa geração, eu quero que ela seja escrita aqui, beleza? E aí, em que posição eu vou colocar? Eu vou colocar, você sempre passa o parâmetro dessa posição aqui, que é da posição ao topo à esquerda daquele item que você está colocando. Então, se eu estou colocando um bloco de texto, você passa a posição desse pontinho aqui nessa caixa de texto que você está escrevendo. E a posição desse ponto que eu vou passar é a posição 10, 10. Então, ao invés de passar esse parâmetro aqui todo que estava lá, eu vou passar simplesmente 10, 10 e fechar um último parênteses aqui no final. Então, eu vou escrever ele na posição 10, 10. E aí, repara o seguinte, se eu rodar agora o código, apesar da inteligência artificial não estar jogando ainda, ele já aparece escrito ali a geração. A gente ainda não criou a lógica para essa geração ficar atualizando, mas pelo menos na nossa tela ela já parece estar funcionando para a gente, beleza? Então, primeiro passo aqui, a edição da nossa função desenhar tela está feita. Show! Finalizada a nossa função desenhar tela, vamos editar a nossa função main. E aí parece que vai ser tudo muito rápido, mas aqui na função main a gente vai apanhar um pouquinho, porque a gente vai ter que mexer bastante coisa, tá? Primeiro de tudo, quando essa função main, ela vai rodar de uma forma diferente agora. Por quê? Porque antes ela era a única função que controlava o nosso código. Então, ou seja, o nosso programa basicamente era rodar a função main. Agora, a gente vai ter que pegar a nossa inteligência artificial e falar para a inteligência artificial, inteligência, você vai rodar a função main e enquanto você estiver rodando a função main, eu quero que você atualize as gerações, crie as populações, crie os pássaros e assim vai. Então, para você poder fazer isso tudo, essa função main vai ter que ser modificada, tá? Então, a função main vai ser a função que a inteligência artificial vai executar. Então, repara que a lógica é sempre essa. Você vai criar uma função para o jogo acontecer e depois você vai pegar essa função onde o jogo acontece e você vai dar ela para a inteligência artificial comandar. A inteligência artificial que vai comandar essa função. Isso que é importante de você sempre ter em mente, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo para a gente fazer isso é, a gente vai precisar aqui chamar essa nossa variável geração. Por quê? Porque eu vou precisar modificar ela. Porque basicamente o que a inteligência artificial vai fazer é isso daqui que eu escrevi, que é o quê? A inteligência artificial, ela vai, cada vez que ela executar essa função, é como se ela estivesse jogando o jogo uma vez. Quer ver? Eu vou jogar o gabarito aqui, só para você poder visualizar. Olha só, a inteligência artificial está rodando a função main agora. Aí todos os pássaros vão morrer. E aí quando todos os pássaros morrerem, ele joga de novo a função main. Então é como se ele estivesse executando novamente a função main. Ou seja, a cada vez que ele executar a função main, eu quero aumentar 1 na minha geração. Porque a primeira execução da função main é a primeira geração. A segunda execução da função main é a segunda geração e assim vai. Então, esse geração mais igual a 1 é justamente para isso. Eu estou modificando a variável geração para somar 1 dentro dela. Só que como eu estou modificando uma variável que não foi criada dentro da função, né? Eu estou modificando essa variável que não foi criada dentro da função, só que como eu estou modificando uma variável dentro de uma função e essa variável não está sendo passada como parâmetro e também não foi criada dentro dessa função, ela é uma variável global, eu vou chamar aqui de global geração. O que é isso daqui? Isso aqui é basicamente para a função entender que essa variável que ele está usando é uma variável global, que é uma variável que foi criada lá no início do nosso código, que é essa daqui. Porque ele está modificando essa variável. Se você só estivesse usando o valor dela, você não precisaria usar isso. Mas, como você está modificando o valor dela, você precisa fazer isso. E aí, por isso que eu falei, tipo, no Python não é muito recomendado você fazer isso, você ficar criando variável global e assim vai. Mas, no nosso caso, para efeito de simplificação, eu preferi fazer dessa forma. Então, o pessoal mais purista do Python, eu peço desculpas, mas eu acho que vai simplificar a nossa vida aqui na construção desse projeto, que é relativamente simples. Se você quiser depois pegar, depois que a gente terminar tudo, pegar e adaptar para tornar isso daqui mais clássico Python, sem o uso da variável global, pode ficar à vontade, eu recomendo sim você fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Então aqui, ó, somei 1 na minha geração, esse foi o primeiro passo. Agora é o seguinte, agora a gente não vai criar mais um pássaro só.
agora a gente vai ter que criar vários pássaros. Então, a gente vai ter que primeiro verificar se... E aí, repara, a gente só vai criar vários pássaros se for a inteligência artificial que está jogando. Se for uma pessoa jogando, eu quero criar um pássaro só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é isso. Ó. Se a inteligência artificial está jogando, o que eu vou fazer? Eu, por enquanto, vou colocar um pass aqui, porque é aqui onde a gente vai criar vários pássaros. E aqui a gente vai ter que tomar uns cuidados. Caso contrário, eu simplesmente vou criar o pássaro que a gente tinha criado. Basicamente é isso. E aí o que a gente vai fazer agora é criar esses vários pássaros aqui dentro. E aí para isso a gente vai ter que fazer algumas configurações extras, que é o quê? Primeiro a gente vai ter que criar 3 listas, tá? E eu preferi fazer dessa forma, que eu acho que é mais intuitivo, que é uma lista de genomas, uma lista de redes e a lista de pássaros. Beleza? Basicamente são as 3 listas que a gente vai criar aqui. Show! E aí explicando o que é cada uma dessas listas, que isso aqui é importante da gente entender, tá? Basicamente é o seguinte, essas listas vão ser listas que elas vão estar, digamos assim, conversando de acordo com o índice. Ou seja, o primeiro pássaro dessa lista vai corresponder ao primeiro genoma dessa lista, que vai corresponder à primeira rede neural dessa lista. O segundo pássaro dessa lista vai corresponder ao segundo genoma dessa lista, que vai corresponder à segunda rede neural dessa lista, e assim vai. Então foi por isso que eu criei 3 listas, tá? Não necessariamente você precisaria fazer em 3 listas, você pode fazer sendo uma única tupla para cada pássaro, e aí tendo todas essas informações dentro de uma lista de tuplas, ou dentro de um dicionário, enfim. Aí vai muito do que você escolher. Eu acho que 3 listas vai ser uma forma bem simples de fazer, porque eu posso sempre pegar pelo índice e pegar o mesmo índice dentro das 3 listas, e esse mesmo índice vai corresponder, digamos assim, ao mesmo pássaro, ao genoma do pássaro, ao pássaro em si e à rede neural dele. E aqui só fazendo uma diferenciação que eu acho que pode gerar um pouco de dúvidas, é o seguinte, a gente tem aqui uma lista de genomas e a gente tem aqui as redes neurais. Aí você pode pensar, Lira, mas genoma não é rede neural? Mais ou menos, não chega a ser bem. Lembra quando a gente fez a configuração aqui do config, e a gente definiu essa seção aqui, ó, default genoma? O genoma são as configurações mais ou menos de como essa rede neural vai se modificar, vai acontecer, tá vendo? Isso aqui são as configurações do genoma. Isso daqui é um genoma. A rede neural é a rede propriamente dita e criada e ela acontecendo. Então, apesar de serem coisas que parecem, não é a mesma coisa. O genoma são aquelas configurações que a gente vai dar para criar a rede neural, e a rede neural é a rede em si, que vai ser alimentada, que vai dizer se o pássaro pula ou se ele não pula, e assim vai, beleza? Então é como se os genomas fossem as configurações e a rede neural fosse a rede que usa as configurações do genoma. Basicamente é isso, tá? Então beleza, então isso aqui a gente vai precisar para criar o pássaro, e acompanhar a rede neural e o genoma. Por quê? Porque, por exemplo, quando o pássaro bater no cano, eu vou ter que tirar o pássaro da lista de pássaros, tirar o genoma da lista de genomas e tirar a rede dentro da rede neural, tá? Então é por isso que é importante você conseguir trabalhar com essas 3 informações ao mesmo tempo. Porque a partir de agora, no nosso código, sempre que a gente for fazer uma modificação no pássaro, a gente não vai fazer só no pássaro. Por exemplo, eu vou acrescentar um novo pássaro, eu vou deletar um pássaro, isso nunca vai acontecer só com o pássaro. Você vai ter que fazer isso com o pássaro, com a lista de genomas e com a lista de redes. Por quê? Porque a inteligência artificial ela precisa das informações dentro da lista de genomas e de redes para isso acontecer, beleza? Então as modificações que a gente vai fazer aqui dentro vão ser muito em função disso. Aí você vai me perguntar, Lira, beleza, mas como é que eu faço para popular agora essas listas? Elas vão ficar vazias? Não, agora que a gente vai preencher elas. E aí para isso a gente vai fazer um for aqui, que a princípio ele vai ser um pouco confuso, mas eu vou explicar. Então eu vou fazer assim, ó, for underline genoma em genomas, tá? E aí aqui a gente vai construir alguma coisa. E aí eu quero antes explicar o que é esse for, o que são esses genomas e assim vai. Basicamente é o seguinte, essa nossa função, como eu falei para vocês, ela vai ser uma função que a gente vai ter que dar essa função para a inteligência artificial. Então, essa função ela vai ter que ser modificada, como a gente está fazendo agora, para a inteligência artificial poder rodar ela várias vezes e para a inteligência artificial poder pegar as informações dela. Então essa função main é o que a gente vai chamar da nossa fitness function. O que é a nossa fitness function? Ela é a função que diz o quão bem um pássaro foi. Então essa função ela vai ter que basicamente dentro do escopo dela, ou seja, dentro do que a gente vai construir dela, ela vai ter que conseguir dizer que um pássaro está indo melhor e que um pássaro está indo pior. E a inteligência artificial do NIT, por obrigação, dentro da fitness function dela, por obrigação, ela tem que receber como parâmetro 2 parâmetros, que são os genomas e o config, que é a configuração. Beleza?
Isso aqui não fui eu que escolhi, isso aqui foi o NEAT, a biblioteca do NEAT. Para ela funcionar, a fitness function dela obrigatoriamente precisa receber 2 parâmetros e só 2 parâmetros para ela funcionar, que são os genomas e o config. E esses genomas é uma lista com todos os genomas que ela criou. Então ela vai basicamente criar, para cada pássaro, ela vai criar um genoma diferente desse daqui. Então, esses genomas aqui é como se fosse uma lista com todas essas configurações aqui, só que já definidas. Por exemplo, lembra que a gente falou, o bias do pássaro ele começa com um número aleatório entre 30 e menos 30 e tem essas taxas de modificações? Sim. O primeiro genoma vai ter, por exemplo, 5 no bias. O segundo genoma vai ter, por exemplo, sei lá, menos 3,5 e assim vai. Então, essa lista de genomas nada mais é do que como se fosse as configurações que a gente vai ter que usar dentro da nossa rede neural. E esse config que está aqui é basicamente todas essas configurações que estão dentro desse arquivo. A gente já vai ver como que essas coisas vão se conectar. Mas por enquanto, o que eu quero que você entenda é isso. É que sempre a fitness function do NEAT, dessa biblioteca de inteligência artificial que a gente está usando, ela obrigatoriamente tem que receber 2 parâmetros. Genomas, uma lista de genomas e config, que são as configurações do seu arquivo de configurações. Beleza? E aí, aqui dentro, a gente está percorrendo a lista de genomas, essa lista de genomas que ele criou para a gente poder criar os pássaros, criar as redes neurais e criar os pássaros, beleza? É para isso que a gente está fazendo ela. Por quê? Porque para cada pássaro, lembra, para cada pássaro eu vou ter um genoma e eu vou ter uma rede neural. Então eu estou percorrendo essa lista de genomas para eu poder pegar as configurações daquele genoma, criar a rede neural do pássaro e criar o pássaro. E aí eu pego esses 3 objetos e adiciono cada um na lista aqui. E aí eu faço isso para todos os genomas. Então, por exemplo, se essa nossa população daqui de genomas é uma população de 100, como a gente definiu lá no config, o que ele está fazendo? Ele está criando 100 genomas para mim. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo essa lista de genomas, e aí para cada um desses genomas, lembrando, o que é genoma? São as configurações que a gente vai ter que colocar lá na nossa rede neural. Ele vai pegar, para cada um desses genomas, eu vou criar a rede neural dele, e eu vou criar o pássaro dele. Depois eu vou pegar essa rede neural, esse pássaro e esse genoma, e adicionar dentro dessa lista. Então é isso que esse for vai ter que fazer. Primeiro, vamos criar a nossa rede neural. Como que a gente cria a nossa rede neural? neat.nn.feedforwardNetwork.create. Tá? Isso aqui é um método para a gente criar a nossa rede neural, uma rede neural de feed forward. A gente explicou isso lá na última aula. Se você ficar um pouco confuso com isso, volta lá para a última aula e vê nas configurações. E aí, essa função ela precisa de 2 informações para ela funcionar. Qual é o genoma que você está usando e o config, que é esse config daqui que a gente está passando para ele, beleza? Basicamente é isso que você precisa para criar a sua rede neural. Eu já vou explicar o que é esse underline aqui, caso algum de vocês não saiba, tá? Então fica tranquilo. Por enquanto acompanha comigo. Então criamos a nossa rede neural. Agora que a gente criou a nossa rede neural, eu já tenho o meu genoma, eu já tenho a minha rede, e aí agora eu só tenho que colocar esses caras na lista e criar o pássaro. Então vamos lá, ó. Redes.append rede. Então eu adicionei a rede na minha rede neural. Vou fazer a minha lista genomas.append o meu genoma. Beleza? E agora, no pássaro, eu vou fazer pássaros.append quem? Um pássaro novo que a gente vai criar. Então eu vou criar um pássaro novo, tá vendo? Eu peguei isso daqui, ó, que a gente tinha lá na nossa... que a gente tinha criado, ou seja, isso aqui, lembra? Isso aqui é o que acontece quando o jogo não está sendo jogado pela inteligência artificial. Ou seja, eu crio um pássaro na posição x230 e y350. Então, a mesma coisa que a rede neural faz. A rede neural, né, a nossa inteligência artificial, ela vai criar o pássaro nessa posição. Depois que o pássaro nascer naquela posição, aí sim ele vai começar a se locomover de acordo com o que a rede neural mandar. E aí, aqui dentro da nossa rede neural, o que falta a gente fazer é, esse genoma que a gente está adicionando aqui, a gente tem que dizer para ele o seguinte, olha só, genoma.fitness vai ser igual a 0. Repara o seguinte, eu fiz isso antes de adicionar ele na minha lista de genomas, tá? Por que isso vai ser importante? Pelo seguinte, quando os pássaros... O que é esse fitness, né? Esse fitness é a pontuação do pássaro. É a pontuação que faz eu dizer para a rede neural que ele é bom ou que ele é pior. Só que ele não necessariamente é a mesma pontuação do jogo, tá? Então esse fitness aqui é como se fosse uma pontuação que está interna. Ele poderia ser só a pontuação do jogo. Ou seja, quanto mais canos um pássaro passa, mais longe ele chega, melhor ele é. Provavelmente esse é o pássaro que vai ganhar daquela população, que eu vou pegar ele e vou usar ele para a próxima geração. Só que, repara o seguinte, eu vou lá para o nosso pente feioso, mas que vai ajudar a gente a visualizar isso. É o seguinte, digamos que você tenha um cano aqui. Tá? Eu tenho esse cano aqui. E aí, eu tenho um pássaro. E aí eu tenho um pássaro que está aqui.
beleza? E eu tenho um outro pássaro que ele bateu no chão aqui atrás, aqui embaixo, beleza? Ele bateu no chão aqui embaixo, então ele morreu. Eu pergunto para você, qual desses dois pássaros é melhor? O 1 ou o 2? É claro que você sabe que intuitivamente o 1 é melhor. Só que a inteligência artificial não sabe. Por quê? Porque por enquanto, pelo que a gente estava construindo do jogo, a nossa pontuação só era dada se o cara passou do cano ou se ele não passou do cano. Só que esse pássaro, ele é melhor do que esse pássaro 2. Por que ele é melhor do que esse pássaro 2? Porque ele chegou mais longe, tá vendo? Esse pássaro 1 ele tá aqui, o pássaro 2 ele morreu aqui. Então esse pássaro 1 é melhor do que o pássaro 2 porque ele chegou mais longe. Então o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que a pontuação do nosso pássaro não vai ser só aquela pontuação que aparece lá em cima pra gente. A pontuação que aparece lá em cima pra gente é só visual, pra pessoa que tá olhando o jogo. A gente tá olhando ela ali e tá vendo que o pássaro já passou de 1 cano, de 2 canos, de 3 canos, de 4 canos, de 5 canos e assim vai. Só que por dentro da inteligência artificial você tem que dar outros pequenos incentivos e pequenas penalidades. Por exemplo, se um pássaro estiver aqui e ele bater no cano aqui, eu provavelmente vou tirar ponto dele, porque ele fez uma ação que eu não quero que ele faça. E aí você tem que sempre pensar nisso. Quando você está falando de uma rede neural que aprende por evolução, né? Ou seja, tem uma população, depois ela se reproduz para fazer a próxima geração, depois a próxima geração e assim vai, você tem que sempre dar esses incentivos e essas punições. O incentivo é sempre a ação que você quer que aconteça. A punição é sempre a ação que você quer evitar. Por que isso é importante? Porque eu quero evitar que o pássaro bata no cano e eu quero incentivar que o pássaro chegue mais longe da fase, que ele vá para lá. Beleza? Então, para isso, o que eu estou fazendo? Para isso a gente está fazendo o seguinte, olha só, a nossa fitness começa com 0. E aí sempre que o pássaro andar um pouquinho para o lado, eu vou dar, por exemplo, 0,1 de fitness para ele. Sempre que ele bater num cano, eu vou tirar um ponto dele. Sempre que ele passar de um cano, eu vou dar, por exemplo, 5 pontos para ele, 10 pontos para ele. Por quê? Porque aí a rede neural ela começa a entender que a ação que ela tem que tomar é a ação que dá mais ponto para ela. É isso que ela vai buscar. A rede neural, ela só vê números. Então ela tá sempre buscando a ação que vai aumentar esse fitness daqui. E aí, a pontuação que você dá para esse fitness, que é o que vai dizer o que a rede neural vai fazer. Ah, então se o pássaro andar um pouquinho, eu vou dar um pouquinho de ponto para ele. Se o pássaro passar de um cano, eu vou dar muito ponto para ele. Se o pássaro bater no cano, eu vou tirar muito ponto dele. Então a rede neural vai começar a entender que, caramba, então eu tenho que andar para frente para ganhar um pouquinho de ponto. Eu tenho que passar de cano para eu poder ganhar muito ponto. E eu não posso bater no cano, senão eu vou perder muito ponto. E é isso que você quer que ela entenda. Beleza? Então o fitness é justamente para isso. É ele que vai comandar a lógica da nossa inteligência artificial. Então ele começa com 0, é por isso que eu estou definindo esse valor como 0. E aí agora, por exemplo, aqui dentro ainda dessa função main, a gente vai ter que construir aqui dentro a lógica do resto do fitness. Ou seja, quando o pássaro anda um pouquinho, eu dou 0,1. Quando ele passa de um cano, eu dou mais ponto para ele. Quando ele bate, eu tiro o ponto dele. E assim vai. Então é isso que a gente vai fazer agora, terminando nessa nossa função main. E aí você deve estar se perguntando, Lira, beleza, entendi. Coisas que eu estou na dúvida ainda. Primeiro, esse underline aqui que você ainda não me explicou. E segundo, da onde que vem esses parâmetros, esses dois parâmetros que vem aqui? Isso daqui vem do seguinte, lembra que eu falei? A gente vai pegar essa função main e vai dar ela para a inteligência artificial rodar ela. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui no nosso jogo é, aqui embaixo, eu vou definir, por exemplo, uma função que eu vou chamar de rodar. E nessa função rodar é onde a gente vai fazer a configuração da nossa inteligência artificial, né? Ou seja, puxar as informações do config para cá e passar a função main. Então a gente ainda vai criar essa lógica. Por enquanto eu só quero que você entenda que a função main é a nossa fitness function e que ela vai receber uma lista de genomas e as configurações para a gente criar aqui a nossa rede neural. Beleza? E o que é esse underline daqui que eu também fiquei de tirar a sua dúvida? Esse underline é o seguinte, a lista de genomas, essa lista de genomas, ela não é uma lista normal no Python, né? Ela é uma lista de tuplas. Então, por exemplo, a lista, quem é genomas, né? Genomas, basicamente, ela é uma lista. E dentro dessa lista você tem várias tuplas com o ID do genoma e o genoma. Então você tem isso para vários itens. ID do genoma e o genoma. Beleza? Basicamente, isso aqui é a nossa lista de genomas. Só que o ID do genoma, eu não quero usar ele para nada. Você concorda comigo? Eu não quero usar ele para nada, eu só estou interessado no genoma. Porque o ID, eu estou só interessado nessas 3 listas que eu estou mexendo aqui. Então, quando você tem que pegar uma... Como isso aqui é uma lista de tuplas, né? Eu estou pegando o valor do ID, isso aqui seria o ID genoma, e o genoma em si.
Só que como eu não quero usar o ID genoma para nada, quando tem uma variável que você, digamos assim, tem que pegar ela, né? Porque isso aqui é uma lista de tuplas e eu tô abrindo essa tupla, fazendo um unpacking dela. Mas eu não quero usar para nada isso, você bota esse underline. Então esse underline é tipo assim, isso aqui é uma variável que eu não vou querer usar para nada, então só joga ela fora, só deixa isso aí. Basicamente isso que você está dizendo. Beleza? Então, show. Feita essa explicação, vamos continuar a nossa edição. Eu sei que está um pouco denso, mas é porque é importante você entender como que tudo está acontecendo e eu espero que você tenha conseguido entender o que a gente fez até agora. Beleza? Show! Aí agora tem uma edição bem tranquila que a gente tem que fazer, que é aqui, na nossa função rodando. Porque agora, na criação do jogo, já está tudo feito. Agora é na parte do jogo rodando. Na parte do jogo rodando, a gente tem que fazer uma pequena modificação aqui na parte do evento. Por quê? Porque eu só quero que o barra de espaço funcione para eu pular um pássaro se for eu jogando. Se for a inteligência artificial jogando, eu não quero que isso aconteça. Porque a inteligência artificial, eu não quero que a minha barra de espaço fique modificando a inteligência artificial. Então, eu vou botar aqui, ó, if not AI jogando. Ou seja, se a inteligência artificial não estiver jogando o jogo, então aí eu posso mexer e posso pular. Basicamente era isso que eu queria fazer. Beleza? Então, essa modificação aqui foi feita, era uma modificação bem simples, bem direta ao ponto, mas ela era importante também. Beleza. Agora tem um ponto muito importante que a gente vai ter que configurar, que talvez não seja tão intuitivo num primeiro momento, que é o seguinte, eu vou dar alguns Ctrl Zs aqui para poder limpar essa nossa tela. Beleza. E aí, basicamente é o seguinte, digamos que a gente esteja nessa situação aqui. A gente tem um cano aqui, né? Um cano aqui. E aí a gente tem agora um outro cano aqui. Então agora, o que acontece? Lembra lá que a gente configurou que a nossa inteligência artificial tinha 3 inputs, ou seja, eu tinha um pássaro aqui. E aí, o que a inteligência artificial olhava desse pássaro? Ela vai olhar a posição do pássaro, a distância do pássaro para o cano de cima e a distância do pássaro para o cano de baixo. Beleza? Basicamente são essas 3 informações. Só que, repare o seguinte, se o meu pássaro estiver aqui, beleza, a posição do eixo Y dele, a gente sabe, é essa aqui. Agora, qual é a distância que ele tem que olhar? Ele tem que olhar essa distância daqui, ou ele tem que olhar essa distância daqui? A segunda, você concorda comigo? Então, eu tenho que conseguir dizer para a inteligência artificial, dependendo da posição do pássaro, qual é o cano que ele tem que olhar, se é o primeiro cano ou se é o segundo cano que ele tem que olhar, beleza? Então eu tenho que conseguir dizer, criar uma lógica aqui para eu saber qual é a posição de qual cano que eu tenho que mandar para ele. A posição do primeiro cano da minha lista de canos ou do segundo cano da minha lista de canos. É isso que a gente tem que descobrir. E aí como que a gente vai fazer isso, tá? Bom, basicamente a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Primeiro, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de índice cano. Ou seja, o índice do cano que a inteligência artificial tem que olhar. Lembrando, numa lista no Python, o primeiro item é o índice 0, o segundo item é índice 1. Então, por padrão, eu vou olhar o primeiro cano que eu tenho na lista, que é o índice 0. E aí, o que eu vou olhar? Primeiro, se eu tiver algum pássaro ainda dentro da minha lista de pássaros, ou seja, se o tamanho da minha lista de pássaros for maior do que 0, então a gente vai ter que, digamos assim, descobrir qual cano olhar. Caso contrário, se eu não tiver mais pássaros aqui dentro, caso contrário, o que eu estou falando? Caso contrário, acabou o jogo. Então eu vou botar aqui, por exemplo, ó, rodando, vai ser falso e eu vou dar um break aqui. Então eu vou encerrar o nosso jogo. Ó. Essa nossa variável aqui, ó, while rodando, né? Eu vou mudar ela para falso e eu já vou encerrar o jogo logo aqui. Não preciso nem continuar, porque todos os pássaros já morreram, né? Então não tem por que eu continuar rodando o jogo. Beleza. Agora a gente só tem que fazer esse cálculo daqui. Como que a gente faz esse cálculo? A gente tem que verificar a posição do pássaro. Porque repara o seguinte, quem vai dizer o cano é a posição X do pássaro, você concorda comigo? Se a posição X do pássaro for depois desse primeiro cano daqui, significa que a altura que eu tenho que olhar é essa altura daqui. Então, se a posição X do pássaro for, lembrando, essa aqui é a posição X do cano, tá vendo? For a posição X do cano mais a largura do cano, ou seja, o pássaro já passou da pontinha do cano mais a largura do cano inteira, significa que ele já passou do cano. Então, eu vou olhar o cano da frente, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá e eu vou criar essa lógica. Aí eu vou botar aqui, ó, primeiro de tudo, não faz sentido eu ter que fazer essa conta se a minha lista de canos não for maior do que 1.
Porque se só tiver um cano, o índice do cano que eu quero olhar é o 0, que eu já tinha definido antes mesmo. Então, se a minha lista de canos for maior do que 1, e ao mesmo tempo o meu pássaros índice 0, ponto x... Lira, por que o pássaros índice 0? Porque não importa, todos os pássaros eles começam na mesma posição no eixo x. Então, pássaros de índice 0 sempre vai ser um pássaro vivo, porque quando um pássaro morrer, eu vou simplesmente tirar ele da lista. Então, sempre vai ter um primeiro pássaro na lista. Beleza? Então, eu estou só pegando o primeiro como referência, tá? Então, tá lá, ó. Se o pássaros índice 0x for maior do que quem? Do que o canos índice 0 x mais o canos índice 0 ponto cano topo, que é a imagem do nosso cano de topo, ponto get width, ou seja, a largura dele, então repara, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou até colocar esse cara aqui entre parênteses, porque vai garantir que essa nossa conta vai acontecer da forma correta. Se a posição x do pássaro é maior do que a posição x do cano mais a largura do cano, então eu vou dizer que o meu índice cano é igual a 1. Concorda comigo? Por quê? Ó? Se a posição do meu pássaro é maior do que a posição x do cano mais a largura do cano, significa que o pássaro já passou desse cano. Então, o índice do cano que eu tenho que olhar, ó, esse cara aqui é o cano de índice 0, esse cara aqui é o cano de índice 1. O índice do cano que eu tenho que olhar é o índice 1, beleza? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Índice do cano é igual a 1. Pronto. Acabou. Então, essa nossa lógica aqui de construção de qual cano o pássaro tem que olhar, tá feita. Show, galera. Feito, então, essa lógica aqui do nosso cano, agora a gente vai para a movimentação do pássaro. Só que agora, na movimentação do pássaro, a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, lembra, esse nosso for aqui, ele já está movimentando o pássaro, né? Porque para cada pássaro na lista de pássaros, ele vai movimentar todos eles. Só que, lembra, primeiro, a gente falou que sempre que o nosso pássaro andar um pouquinho, a gente vai aumentar um pouco esse fitness dele. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer aqui é aumentar um pouquinho a fitness do pássaro. E, além disso, repara o seguinte, quem que diz que o pássaro tem que pular? No nosso jogo, o pássaro tinha que pular aqui. Agora, a rede neural que diz que o nosso pássaro tem que pular. E como que ela sabe se o pássaro tem que pular ou não tem que pular? Pela posição do pássaro, distância dele com o cano de cima, distância dele com o cano de baixo. Então aqui, quando eu percorrer a minha lista de pássaros, que eu vou definir se aquele pássaro tem que pular ou se ele não tem que pular. Então é aqui que a nossa rede neural vai receber as informações do pássaro, posição do pássaro, posição de um cano, posição do outro cano, e é aqui que ela vai decidir se o pássaro pula ou se ele não pula. Beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, eu vou precisar do índice desse pássaro também. Então eu vou fazer um for i pássaro in enumerate pássaros, tá? Isso aqui a gente fez várias vezes lá na nossa construção do jogo, por exemplo, aqui também estava feito, tá vendo? Então, para cada pássaro dentro da minha lista de pássaros, eu vou pegar o pássaro e a posição dele na lista. Então, eu vou mover o pássaro, aí eu vou aumentar um pouquinho a fitness dele. Então, como é que eu aumento a fitness dele? Lista genomas índice I. Por que lista genomas índice I, Lira? Lembra? O primeiro pássaro de índice 0, corresponde ao primeiro genoma. O segundo pássaro corresponde ao segundo genoma e assim vai. Então, o índice I da lista de pássaros é o mesmo índice I da lista de genomas. Então, eu vou pegar esse cara e vou somar, por exemplo, 0,1. Então, repare, eu não estou dando uma pontuação gigante. Eu estou dando uma pontuação bem pequenininha para esse cara poder modificar. E aí, faltou uma coisinha aqui, que é ponto fitness, lógico. Eu não quero somar um do genoma inteiro, eu quero somar um do parâmetro fitness do genoma. Então, assim, lista de genomas índice I, então o genoma correspondente ao pássaro, eu vou pegar a fitness dele e vou aumentar em 0,1. Beleza. Feito isso, o que falta a gente fazer agora? Bom, agora falta a gente dar as informações para o pássaro saber se ele vai ter que pular ou se ele não vai ter que pular. Como que eu faço isso? Agora a gente vai usar a nossa rede neural. Então eu vou definir assim, ó, o output da minha rede neural vai ser quem? Vai ser o redes índice I, ou seja, quem é o redes índice I? É a rede neural do pássaro. Lembrando, as três listas que a gente criou, elas conversam, o índice delas conversam. Então, se eu estou pegando o índice do pássaro, eu posso passar esse índice para a lista de genomas, que eu vou pegar o genoma daquele pássaro, e posso passar esse índice para a lista de redes, que eu vou pegar a rede neural daquele pássaro. Então, redes I, ponto, activate. Activate é a função que faz ele funcionar,
que faz, ou seja, que você ativa a rede neural e que a rede neural vai te dar como resposta o output dela, ou seja, se você deveria ou não deveria pular daquele pássaro. Então esse output ele fica entre -1 e 1. E aí, lembrando qual era a lógica que a gente definiu lá no primeiro vídeo. Se o output for maior do que 0.5, então o pássaro pula. Essa foi a regra que a gente criou. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar a nossa rede neural. A nossa rede neural vai receber os inputs. Se você olhar aqui dentro do parênteses, ó, quando você usa essa função activate, ó, ponto .activate, olha lá o que ele fala. Ela precisa receber os inputs da rede neural. Então aqui dentro a gente tem que passar para ela os inputs. Quais são? A posição do pássaro, a distância dele da parte do cano de cima e a distância dele do cano de baixo. E aí, ele vai dar para a gente como resposta um número entre -1 e 1. Se esse número, já posso até escrever aqui, ó. Se esse número que ele vai dar como resposta, que é o output, né, e é uma lista que ele te passa como resposta, o índice 0 é o númerozinho que a gente quer. Então, se esse número que ele te passar for maior do que 0.5, então o que eu vou fazer? Então o pássaro ponto pular. Então eu vou fazer o pássaro pular, beleza? E aí aqui a gente vai ter que passar só os inputs para ele, e a rede neural faz todo o trabalho por dentro pra gente. Então, quais são os inputs que a gente tem que passar? Lembra? Eram 3 inputs que a gente tem que passar. Então a gente vai passar uma tupla, tá vendo? Uma tupla que tem aqui, ó, o input 1, o input 2 e o input 3, tá? Em teoria, a ordem dos inputs que você vai passar aqui não faria diferença. É só importante que, se você em algum momento passar uma ordem, você não mude essa ordem nunca. Mas eu vou passar primeiro a posição do pássaro. Pássaro.y, beleza? A posição do pássaro. Segunda informação que a gente vai passar, vamos olhar lá no nosso desenho, era a distância do pássaro para o cano de cima, beleza? E depois a distância do pássaro para o cano de baixo. E repara o seguinte, no nosso caso, eu vou passar só no eixo Y, tá? Eu só estou olhando o eixo Y. Por quê? Porque se o pássaro acertar a altura dele, não importa muito a posição dele no eixo X, ele vai acertar a posição do cano bonitinha. Então, essa distância que eu vou passar não é bem essa distância aqui que eu estou passando. A distância que eu estou passando é a distância do pássaro para a posição do cano de baixo e a distância do pássaro para a posição do cano de cima só no eixo Y. Como é um jogo bem simples, né, um jogo bem padronizado, isso vai funcionar. Você poderia também passar a distância assim, tá? Poderia. Mas, no nosso caso, eu vou passar só a distância para o eixo de cima e a distância para o eixo de baixo. Então, como que eu vou passar isso daqui? Primeiro, vai ser um valor absoluto que eu vou passar de distância, tá? Porque isso vai facilitar muito a vida da nossa rede neural. Uma rede neural, ela funciona muito bem com números positivos, ela trabalha muito melhor. Então, eu vou passar os números positivos aqui para ela de distância. Repara, porque não vai fazer muita diferença para ela, como a distância sempre é a distância para o cano de cima e a distância para o cano de baixo, não importa muito se o sinal é positivo ou negativo, pode ser sempre o mesmo sinal para ela que ele vai continuar enxergando de forma correta, não vai ter problema. O que ele quer saber é o tamanho da distância do pássaro para aquele lugar. Se aquilo ali daria positivo ou negativo, para a rede neural na prática não vai importar muito, então vamos passar como positivo, porque vai facilitar a nossa vida. Então eu botei aqui, ó, um valor absoluto, né? E aí a gente vai passar aqui a distância. Qual é a distância que a gente vai passar? Pássaro.y, a distância do pássaro.y, menos quem? Menos o canos. Qual cano a gente quer pegar? O cano que a gente definiu aqui, ó, pelo índice cano. Beleza? Por essa lógica aqui de cima. Então, canos, índice cano, ponto, altura. E, no último, eu vou passar aqui o ABS do pássaro.y menos canos, índice cano, ponto, posição da base. Beleza? Aí você vai falar assim pra mim, deixa eu só organizar isso daqui que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Pronto. Você vai falar assim, Lira, por que aqui você passou a altura e não passou a posição do topo e aqui você passou a posição da base? Você poderia passar aqui posição da base e posição do topo. Porque repara que não vai fazer muita diferença. Porque se o pássaro estiver olhando a distância dele até aqui e a distância dele até aqui, como os canos têm sempre o mesmo tamanho, se você pegar sempre uma posição, o que importa é, você tem que pegar uma posição como referência do cano de baixo e uma posição como referência do cano de cima. Beleza? Basicamente é isso que você tem que fazer. Se essa posição vai ser a posição desse ponto aqui, ou então, sei lá, desse ponto aqui e desse ponto aqui, na prática acaba não fazendo muita diferença. Por quê? Porque os nossos canos sempre têm a mesma altura e a posição de um ponto específico dele vai dizer a distância que o pássaro precisa saber. Porque, repara, o pássaro não está vendo essa quininha aqui específica, ele não vê isso. Ele só vê os números que você passou para ele. A distância de um, a distância do outro.
Se ele fizer um cálculo e essa distância fizer ele morrer, ele percebe, opa, tem alguma coisa ali no meio do caminho que está me atrapalhando. Então, eu vou ter que fazer uma conta diferente para conseguir passar. Então, eu fiz isso aqui dessa maneira justamente para te mostrar que na prática não vai fazer tanta diferença. Então, eu vou passar aqui a altura e a posição da base, que eu acho que vai ser suficiente aqui para a gente. Beleza? Então, vamos lá. Com isso, a gente finalizou essa nossa movimentação do pássaro que a gente fez aqui, ó. A gente decidiu se o pássaro pula ou se ele não pula. A gente aumentou um pouquinho de fitness dele se ele andar um pouquinho e assim vai. Agora, a gente vai ter que dar muito ponto pro pássaro aqui dentro desse for. Por quê? Porque é aqui dentro desse for que a gente decide se o pássaro passou do cano ou se ele não passou do cano. Por que, Lira? Porque aqui, ó, que a gente viu, ó, se o cano já passou, então true. Se o cano já passou, então eu tenho que dar muito ponto pro pássaro, porque ele fez exatamente a ação que eu queria que ele fizesse. E é isso que a gente vai ter que modificar agora. Só que, além disso, aqui também a gente está tratando se o cano está colidindo, se o pássaro está batendo no cano. Se o pássaro bater no cano, a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai deletar o pássaro e vai tirar um pontinho dele, porque ele fez uma ação que a gente não queria que ele fizesse. Então vamos por partes, tá? Então vamos de cima para baixo, que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Então tá lá, ó. Se o cano colidir com o pássaro, então eu vou deletar aquele pássaro. Mas além de deletar aquele pássaro, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer o lista, se a inteligência artificial estiver jogando, o que a gente vai ter que fazer? Lista genomas de índice i, ponto fitness. Eu vou tirar um ponto da fitness. Por quê? Eu quero penalizar ele porque ele fez uma ação que eu não queria, que era bater no cano. Beleza? Além disso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir no lista genomas, ponto pop, vou ter que tirar também esse cara da minha lista de genomas. E o que eu vou ter que fazer também? Eu vou ter que tirar esse cara da minha lista de redes. Beleza? Então agora eu tirei a minha rede neural, eu tirei o meu genoma, e antes de tirar o meu genoma, eu tirei um pontinho do genoma. Por que é importante você tirar um ponto do genoma antes de tirar dele, Lira? Porque no final, nossa inteligência artificial, ela vai olhar todos esses genomas que estavam ali dentro. Não importa se o genoma já saiu ou não, ele vai olhar aqueles genomas que estão ali dentro. Então, se você não tirar aquela pontuação, você não está penalizando aquele pássaro, apesar dele já ter morrido. Você pode considerar, eu não precisaria tirar nada. Não, em teoria, os pássaros que ficarem vivos vão, né, já meio que naturalmente ganhar mais pontos do que os pássaros que já morreram. Mas se você quiser reforçar isso, acelerar esse processo, você dá essa penalidade, que foi o que a gente fez aqui. Beleza? Show. Feito isso, a gente agora vai ter que dar o ponto para o nosso pássaro, né? O pássaro que passou daquele cano. Mas eu não vou dar o ponto aqui, né? Eu vou dar o ponto aonde? Eu vou dar o ponto aqui, ó, quando eu adicionar um cano. Então, sempre que eu adicionar um cano, eu vou dar um ponto para todos os pássaros que estão vivos. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar um naquela pontuação que aparece na tela pra gente. Eu adiciono o cano. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Vou fazer assim, ó, for genoma in lista de genomas. Lista de genomas. O que eu vou fazer com cada um do genoma dentro da minha lista de genomas? Eu vou fazer, ó, genoma.fitness mais igual a 5. Eu vou aumentar em 5 o fitness do genoma. E repara que você não precisa percorrer de novo a lista de pássaros e a lista de redes. Por quê? Porque a única coisa que eu estou modificando aqui é o genoma. Eu só quero aumentar a fitness do genoma. Eu não quero deletar o pássaro, eu não quero fazer nada com ele, eu não quero mexer na minha rede neural, não quero fazer nada com ela. Isso a inteligência artificial faz sozinha. Você só precisa aumentar a fitness daquele genoma. E repara que aqui eu estou percorrendo a lista de genomas que a gente criou, ó. A lista de genomas, cadê? Aqui, ó. A lista de genomas que a gente criou, que é uma lista que só contém um item. Não é o parâmetro genomas que vem para o main, tá? Eu sei que confunde um pouquinho esse nome, mas a lista genomas foi a lista que só tem um genoma de cada pássaro que a gente criou lá em cima. Então, por isso que eu não estou tendo que botar aquele underline nem nada, porque isso aqui não é uma tupla. Isso aqui é uma lista normal. Tá aqui, ó. For genoma em lista genomas, aumenta em 5 o fitness do genoma. Show! E aí agora só falta uma coisinha, que é o quê? Bom, só falta basicamente a gente chegar aqui agora e, ó, quando o nosso pássaro morre no chão ou no teto, a gente tem que deletar ele também, a lista de genomas e a rede neural dele. Então, if AI jogando, o que eu vou fazer? Lista genomas e lista genomas.pop e redes.pop e também. Nesse caso daqui, eu não estou penalizando tanto ele, né? Eu estou só deletando ele, não estou tirando nenhum ponto dele. Você poderia tirar algum ponto dele aqui, só que repara que, lembra, qualquer modificação de fitness que você fizer pode impactar no resultado final do que você vai ter na sua rede neural, né? No treinamento da sua inteligência artificial. Então, eu, a princípio, não vou tirar ponto dele aqui nessa situação. Mas, se você quisesse, você poderia chegar aqui e, antes de tirar o genoma, fazer aqui
aquele genoma tem que perder 0,1 ou perder 0,5, não sei. Aí você escolheria qual é a pontuação dele. Eu não vou tirar pontuação nenhuma aqui dele, beleza? Apesar de ter sido muita coisa, a gente acabou de fazer a nossa configuração do main. E essa aqui com certeza era a parte mais difícil da aula, tá? Então aqui a gente acabou de configurar tudo do main que a gente precisava fazer. Agora a gente só tem que usar esse main dentro da nossa rede neural, ou seja, dentro da nossa inteligência artificial. Ou seja, criar nossa inteligência artificial a partir dessas configurações que estão aqui no config e depois jogar ela aqui para o main. E aí, para a gente fazer isso, eu vou ter que modificar esse código aqui, né, do if name igual a main, e criar a função rodar. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos por partes aqui. Show! E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é puxar esse arquivo txt que está aqui dentro. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Ó, aqui eu não vou mais chamar a função main, tá? Eu vou apagar ali. Bom, e aí é o seguinte, essa nossa função rodar, a única coisa que ela vai ter que receber aqui é o caminho do arquivo config, beleza? A única coisa que ela vai ter que receber como informação é o caminho do arquivo config. Então, o que eu vou querer fazer aqui é rodar essa função com o caminho do arquivo config. E aí, quem vai ser o caminho do arquivo config? Aqui você tem duas opções, tá? Se você for sempre garantir que esse arquivo config vai estar, tipo, aqui no mesmo local do seu arquivo Python, você poderia chegar aqui e colocar direto config.txt, tá? E a princípio ele já vai encontrar esse arquivo direto, porque basicamente é o nome do arquivo, só, né? Dado que eles estão no mesmo local. Ou então, se você quiser, digamos assim, garantir isso de uma forma mais direta, o que você faz? Você faz assim, ó, caminho é quem? É o os.path.dirname do file. O que é isso daqui? Isso daqui eu estou falando o seguinte, olha só. Pega o local desse arquivo Python que a gente está mexendo aqui. Então ele está pegando o caminho do local desse arquivo Python que a gente está fazendo. E aí o que eu falo? Eu falo que o caminho do arquivo, quem é o caminho do arquivo? É o os.path.join. E aí eu vou juntar o caminho com o config.txt. Beleza? Ou seja, eu estou pegando o local desse arquivo .py que a gente está pegando. Então o local dessa pasta que está aqui dentro, Flappy Bird YouTube. E eu estou juntando esse local com o nome config.txt que está aqui dentro. Então, essencialmente, é a mesma coisa que você só colocar o nome do arquivo. Só que assim, você armazena isso dentro de uma variável e usa isso dentro do seu código para caso você queira modificar ele de alguma forma. Então, eu vou deixar dessa maneira aqui, mas você pode fazer a maneira que você quiser, tá? E aí eu vou botar aqui, ó, o rodar e o caminho do config. E a nossa função rodar, a gente vai criar ela agora e você vai ver que ela é bem tranquila de criar, apesar de ser códigos que talvez você nunca tenha visto. Como assim, Lira? Ele é bem tranquilo? Códigos que eu nunca vi na minha vida? Sim, porque são códigos padronizados da biblioteca do NEAT. Foi o que eu falei. Se você quiser até verificar isso, você pode entrar no seu navegador lá no NEAT Python, escreve lá NEAT Python, assim, ó, NEAT Python, e você vai ver ele fazendo exatamente essa configuração que eu estou te mostrando aqui, mas eu vou explicar o que eu estiver fazendo, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, eu vou criar uma variável chamada config, que vai ser a configuração da nossa rede neural, que é as informações que a gente vai puxar desse arquivo config.txt, tá? Então, como que isso funciona no NEAT? Funciona assim, ó, neat.config.config. Tem config duas vezes mesmo, é assim mesmo. E aí, aqui dentro, quem você tem que passar como parâmetro para ele? Algumas coisas. Você tem que passar todos esses rótulos que você... Tirando o NEAT, né, que é um rótulo padrão que você sempre tem que passar, você tem que passar todos esses rótulos que você definiu aqui, ó, default genoma, que são nomes que você tem que seguir dessa forma, de acordo com a biblioteca do NEAT, tá? Default species set, default stagnation e default reproduction. Então eu vou passar esses 4 parâmetros aqui para ele. Então eu vou passar para ele, ó, neat.default genoma, neat.default reproduction, já tá até na ordem aqui bonitinha, pelo menos no meu, né? neat.default species set, neat.default stagnation. E aí, depois que você passou, acho que a gente passou todas as configurações, né? Tirando essa primeira, genoma. Vamos conferir. Genoma, species set, stagnation, reproduction. Genoma, reproduction, species set, stagnation. Beleza? E aí, depois que você passou todas essas informações, agora você vai passar o caminho de onde está esse arquivo. E onde é que está esse arquivo? Esse arquivo está no caminho config. Caminho config, que é essa variável aqui. Pronto. Isso daqui, você vai ter puxado todas as configurações da sua rede neural. Pronto. Assim, você já vai ter puxado, né, todas as configurações da sua inteligência artificial. Agora, você tem que criar sua população de pássaros. Então, você tem que criar uma população inicial de pássaro. Quem é a minha população de pássaros? neat.population.
E aí você passa para ele as configurações que ele tem que usar para criar. Então, as configurações que ele tem que criar para criar aquela população, que ele tem que usar para criar aquela população. Beleza? E aí, basicamente, o que a gente precisaria fazer agora seria um população.run. E a gente passa para ele a função main, que eu falei para vocês. Lembra? A função main é a fitness function. Tá vendo? Quando eu uso run, ele fala, ó, você tem que passar uma fitness function e um n. Então, você poderia passar só o main e ele vai ficar rodando. Vai rodar infinitamente. Se você quiser, você passa um número aqui, por exemplo, 50. O que é esse 50? Que eu vou deixar ele rodar por 50 gerações. Se ele fosse rodar mais do que 50 gerações, eu encerro em 50 gerações. Ah, não quero passar isso aqui, quero deixar ele rodar infinitamente até ele encontrar o resultado que eu quero de acordo com os parâmetros que estão aqui no config. Você ou não passa nada aqui dentro, passa só o main. Beleza? Eu vou passar as 50 gerações. Você poderia fazer só isso daqui. E aí ele vai rodar, vai jogar e vai funcionar lá. Só que tem alguns cuidados que você tem que tomar aqui. Primeiro de tudo, se a sua inteligência artificial não estiver jogando o jogo, como que você vai fazer para dizer que é você que está jogando e não a inteligência artificial? Bom, para fazer isso, você não vai poder rodar assim efetivamente. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar aqui e fazer if AI jogando. Se a AI estiver jogando, então eu vou fazer uma população.run. Caso contrário, o que a gente tinha que fazer? A gente só chamava a nossa função main. Só que agora a nossa função main, ela tem dois parâmetros. Ela tem o parâmetro genomas, cadê aqui, ó? Genomas e parâmetro config. Só que esses parâmetros só são usados se a inteligência artificial está jogando. Então, eu aqui vou pegar e vou falar, beleza, vou passar o main, só que eu vou passar sem nenhum valor para esses parâmetros. Nada para o genoma e nada para o config. Porque a inteligência artificial não está jogando, eu não preciso disso. Então, eu passo eles como vazio. Então, isso aqui é para garantir que o nosso jogo vai continuar funcionando, mesmo que a inteligência artificial não esteja jogando. E uma outra coisa que eu vou querer colocar aqui também é o seguinte. Se você rodar dessa forma, ele vai funcionar. Tá? Ele vai rodar numa boa e tal. Só que, um cuidado que você tem que tomar é que se você rodar assim, você não vai ter informação nenhuma. Ou seja, ele não vai te dizer as estatísticas da população, em qual geração ele terminou, qual era o melhor indivíduo, como é que era regenerado esse melhor indivíduo. Ele não vai te dar informações sobre essa geração, sobre essa população. Você teria que depois, no código mesmo, ficar puxando isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui, basicamente, algumas estatísticas para ele mostrar para a gente. E aí você vai ver isso aparecendo dentro dessa nossa tela aqui, quando a gente rodar o jogo. Então, eu vou escrever aqui, ó, população.addReporter. E aqui eu vou usar o neat. Esse aqui, ó, standardoutReporter com parâmetro true. E aí eu vou adicionar mais um carinha também, que é esse aqui, ó, população.addReporter. E aqui eu vou adicionar o neat statistics reporter, tá? E esse aqui você não passa nada entre parênteses, não. E aí, assim, até falando para vocês, pessoal, esses dois parâmetros aqui, dessas estatísticas, eu peguei mais como referência do projeto lá que o Tech with Team, que eu comentei para vocês lá no primeiro vídeo, foi um projeto que eu usei como referência para construir isso daqui, que ele aplicou, eu achei boas as estatísticas que ele estava olhando lá, achei legal, resolvi só copiar e colar e usar aqui dentro. Mas basicamente é isso que a gente está fazendo, a gente está adicionando reportes estatísticos dentro da execução do nosso código do Flappy Bird, da inteligência artificial. Então depois que ele rodar isso aqui, você vai ver isso acontecendo, ele vai aparecer aqui dentro dessa telinha aqui embaixo, ele vai aparecer aqui algumas informações sobre a geração, sobre os indivíduos, o melhor indivíduo e assim vai. Então já já a gente visualiza isso. Agora, a gente terminou todas as modificações que a gente queria fazer. Só como você deve imaginar, foi bastante modificação. Então vamos rodar para ver se está funcionando. E se não estiver rodando, a gente trata e acerta essas coisas que a gente fez. E aí é muito importante que pode ser que funcione no meu computador e não funcione no seu computador. Pode ser que no seu computador agora dê um outro erro que não deu no meu. Se isso acontecer, é porque provavelmente em algum pedaço do vídeo, foi um vídeo longo, você errou alguma coisinha ou acabou omitindo alguma coisa que eu fiz, ou fez alguma coisa de forma diferente, colocou uma letra, uma vírgula no lugar errado. Então toma cuidado e confere tudo. Eu vou deixar o gabarito também disponível nos downloads para você poder ver. Mas vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos parar de papo e ver se está rodando. Então, ó, rodei o código. Tá lá, ó, os nossos pássaros nascendo, morrendo, vários pássaros direto. E alguns pássaros já parecem que começaram bem, ó. Esse pássaro aqui parece que começou já high flying ali, ó. Morreu. E aí, olha só que legal. Eu vou deixar ele terminar de rodar aqui, depois eu mostro pra vocês. Então, ó, tá rodando, tá rodando. Olha lá, alguns pássaros ainda estão morrendo, mas alguns pássaros vão passando e vão sobrevivendo. Então, tá vendo? A nossa inteligência artificial parece que já ficou um pouco melhor, tá vendo? A gente já tá já tá lá no 6º cano, 7º cano, e o pássaro não morreu.
pelo que tá me parecendo, esse pássaro daí não me parece que vai morrer. Ele me parece que vai continuar infinitamente no jogo aí, sem mais problemas e muito rápido, já na segunda geração. Por que isso acontece? Foi o que eu comentei com vocês no primeiro vídeo. Isso acontece porque, como esse é um jogo muito simples, o fato de a gente criar uma população de 100 pássaros faz aparecer um pássaro que consiga jogar o jogo de uma forma muito eficiente. E aí, ele meio que já, às vezes na primeira geração mesmo, no seu caso, ele já pode ter nascido um pássaro que conseguiu passar de tudo. Às vezes vai demorar 3, 4 gerações, é aleatório isso mesmo, lembra? Então pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, mas muito provavelmente, de uma forma bem rápida, ele vai conseguir um nível de resultado como esse que você está vendo aqui. Beleza? Então eu vou fechar aqui, porque eu acho que ele se tornou imortal. E aí repara o seguinte, olha só. Ele me deu aqui embaixo, eu vou até aumentar para você poder visualizar, ó. Ele me deu aqui embaixo algumas informações sobre a geração, tá vendo? Então, ó, a geração 0, olha lá o que ele fala. Em média, qual foi a fitness da geração 0? Qual foi o desvio padrão? Qual foi o melhor fitness que a gente encontrou? Qual era o tamanho da rede neural dele? Qual era a espécie dele? Qual era a ID dele? Aí, ó, aí ele dá uns outros parâmetros aqui, ó, de desvio padrão genético, ou seja, da diferenciação das espécies dentro da população, como a gente comentou no último vídeo. E aqui, ó, ele dá aqui, ó, população de 100 membros em uma espécie. Aí ele fala aqui, ó, ID1, age 0, tamanho de 100, fitness tal, ele dá um resuminho aqui pra gente. E ficou rodando por 11 segundos. Bom, galera, então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de toda a construção desse projeto. Aqui no link embaixo tem um link de todos os vídeos e caso esses vídeos não estejam disponíveis no canal, tem um link para você se inscrever para poder receber isso por e-mail quando a gente for liberar a próxima vez, beleza? Ainda não sei em que momento você está vendo esse vídeo, não sei se esse vídeo vai ficar disponível o tempo inteiro aqui dentro do canal, então olha aqui na descrição que eu vou ter os links disponíveis para você acessar os materiais, acessar o gabarito, acessar os arquivos que a gente usou e poder replicar isso aqui dentro do seu computador usando 100% do Python. Beleza? Semana que vem a gente começa um novo projeto. Um grande abraço, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.